Fala, galerinha, hoje eu quero falar para vocês do migueleiro da mochila branca. Certa vez havia um migueleiro da mochila branca. Ele não gostava muito ali que as pessoas se desenvolvessem, quando ele via uma pessoa se dedicando, quando ele via uma pessoa se distanciando do que ele fazia, tá? Se ele lia pouco e ele via uma pessoa lendo bastante, ele sentia que essa pessoa estava se distanciando dele. E ele foi fazendo isso muitas vezes, né? Ele foi analisando as coisas dessa maneira e tentava ali, né, com as suas artimanhas, de alguma forma desestabilizar a pessoa que procurava ali a leitura, o conhecimento, né? Só que o tempo foi passando, né? E o Vida Ganha, ele sempre teve aí garantias aí que outras pessoas não tinham. Ele tinha seu salário em dia, ele tinha um banco confortável do seu carro, e ele tinha muitas outras coisas a seu favor, tá? Muitas outras coisas mesmo. E essas muitas coisas, elas lhe traziam a segurança que ele precisava. Enquanto isso, tinha uma situação muito oposta, tá? Havia uma pessoa que ela estudava, que ela procurava o conhecimento, que ela se desenvolvia, que ela acreditava no desenvolvimento pessoal. E essa pessoa, ela começou a se interessar bastante por conhecimento, até se tornar uma pessoa virtuosa na área do conhecimento. Conseguia interpretar aí coisas que muitas pessoas não conseguiam, fazia leituras profundas, né? Tinha ali um gosto muito grande por sempre aprender mais e mais, mesmo estando num nível muito grande, né? Essa pessoa, ela não teve o sucesso que ela desejava. A pessoa que se dedicou ali, ela nunca teve reconhecimento, tá? Ela nunca recebeu muito dinheiro pelo que ela fazia. E ela também nunca teve apoio. Mas mesmo assim, ela continuava. Mesmo com a vida sendo tão cruel com ela. Mesmo em algumas situações em que ela via pessoas que dançavam ganhando muito dinheiro, em que ela via pessoas que se dedicavam aí a alguma coisa que não levava a nada para as pessoas de volta, ganhando muito dinheiro, ela não desistia da leitura. Ela botou na cabeça dela que ela ia insistir, mesmo que isso aí piorasse a saúde dela, porque a saúde dela já começou a ficar muito complicada com o passar do tempo. Mas mesmo assim, ela colocava uma coisa maior do que somente o lado físico em suas iniciativas. Ela colocava o que algumas pessoas definem como a alma, né? Então, ela usava algo maior para poder aí fazer com que as pessoas tivessem alguma coisa a mais. Só que chegou um momento que ela foi com a saúde tão debilitada que ela já não conseguia mais fazer o que ela gostaria de fazer, né? E ao ficar aí com essa saúde aí muito debilitada, ela infelizmente precisou parar. E enquanto ela se recuperava, o Vida Ganha não estava nem aí. O Vida Ganha continuava vivendo a sua vida como um intenso magnata.
quando essa pessoa aí, ela tentava mostrar alguma coisa pro Vida Ganha, o Vida Ganha não aceitava. O migueleiro do carro branco, ele sempre achava que as pessoas não tinham que ler, que as pessoas não tinham que estudar, que tudo isso aí era besteira. Até que o pai do Vida Ganha passa por um momento difícil. Ele precisa realizar um procedimento cirúrgico delicado. Só que no país não existia o especialista para ajudar seu pai. O pai do Vida Ganha falece por não ter achado o profissional para ajudá-lo. Eles tentaram procurar, conversaram com pessoas pelo mundo e não acharam o especialista. Então, gente, essa é mais uma história aí que me mandaram. Uma história complicada, né? Uma história difícil. Uma história aí que talvez tenha te emocionado. Uma história que ela é bem comum, tá? Ela é uma história comum porque esse tipo de coisa acontece muito no país. Pessoas que acreditam na leitura são desvalorizadas, e pessoas que muitas vezes se dedicam a uma profissão que ela não dá retorno para as pessoas, elas são extremamente valorizadas, ganham salários aí muito grandes, tá? Salários exorbitantes. E quando falta especialista, gente, essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês, tá? Uma pergunta bem simples, bem direta. Gostaria que vocês me respondessem com sinceridade, tá? E quando falta o especialista, o que você faz? Você se sente bem? Você se sente aí seguro num país onde não tem o especialista que você procura? Essa é uma pergunta que eu faço, tá? Por que eu tô fazendo essa pergunta, gente? Porque a leitura, ela também ajuda a formar especialistas. Às vezes você não tem um especialista em alguma coisa porque essa pessoa deixou de ler algum livro. E eu não estou dizendo aqui que no livro tinha a informação que ela precisava para poder já sair operando e fazendo milagres, tá? Não. Mas às vezes a informação contida num livro pode ajudar essa pessoa a desenvolver uma cura. Às vezes a pessoa lê e a pessoa ela tem uma capacidade diferente, ela tem um poder abstrativo diferente, uma capacidade abstrativa muito grande, onde quando ela começa a ler algo, ela começa através da criatividade a criar soluções. Então, às vezes, essa pessoa aí, ela, por causa ali de ter ignorado 40 horas de leitura, 80 horas de leitura, ela não se tornou o especialista. Ela não se tornou ali uma pessoa com capacidade para poder ajudar uma pessoa que estava com um problema, né? E eu não vou dizer que a culpa é totalmente da pessoa, gente. Mas o que eu quero dizer é que existe uma falta de incentivo à leitura. E quando as pessoas elas começam a ler menos, coisas assim elas vão acabar acontecendo, tá? Coisas assim vão acontecer
cada vez mais no nosso país. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Quando vocês fazem tudo isso, fica muito mais fácil. Vocês acabam tendo mais chances de receber o que há de novo aqui no canal, tá? Vocês recebem isso por notificação. Desejo a vocês muitos momentos de felicidade e que o conhecimento ele comece a fazer parte da vida de vocês de uma maneira muito mais intensa.